Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao webcast O Futuro do Recrutamento é Tecnológico, uma iniciativa da revista Pessoas que conta com o apoio da Multipessoal e que conta com 4 ilustres convidados que se juntaram a mim aqui nesta conversa. Começo por apresentar André Ribeiro Pires, da Multipessoal. Olá, André. Olá, boa tarde, Maria. José Miguel Rosenbusch, da Robert Walters, espero ter dito bem o seu apelido. Muito bem, Mariana. Olá, boa tarde a todos. João Araújo, da Ray Human Capital Portugal. Olá, João. Olá, boa tarde. Obrigado também pelo convite. E Pedro Oliveira, da Landing Jobs. Olá, Pedro. Viva, prazer estar aqui convosco. Obrigada por estarem os 4 presentes. A ideia deste webcast surge na sequência da última revista Pessoas, que tenho aqui a capa, só para vos mostrar. A revista é sobre saúde mental, mas tem um especial de recrutamento e tecnologia. E a ideia é passar um bocadinho para o offline, sendo online, aquilo que nós temos o conteúdo da revista, e tentar discutir aqui alguns assuntos que foram discutidos neste especial. E começava já pelo André Ribeiro Pires e perguntar-lhe como é que a tecnologia nestes processos de recrutamento passa de acessório a essencial, como é que passa? Também neste contexto de pandemia, não é? Como é que passa a ser um elemento essencial? É verdade. Eu diria que a transformação do recrutamento já acontece em Portugal há vários anos, esta digitalização do recrutamento. O que mudou neste período de pandemia foi a facilidade com que se absorveu esta novidade, já não era nova em Ferrer, mas que foi nova na vida de muitas pessoas que trabalham no setor, mas também para todos aqueles que mudam de emprego. O único objetivo de digitalizar o recrutamento mantém-se, é descomplicar um processo que é tão importante como a mudança de emprego. Para todos nós foi, de certeza absoluta, muito importante. De importante tempo para manter aquilo que é importante, que é a relação com os clientes e com os candidatos. A tecnologia aqui vem-nos reforçar naquilo que é o nosso papel que todos temos de ter com clientes, com os candidatos, papel que muitas das vezes passa com clientes por ajudar a construir o que é a necessidade de recrutamento, definir um perfil, muitas das vezes é-nos chegar a prever um requisito técnico, a imagem, que quando imaginem uma imagem que uma pessoa sai de uma empresa já trabalha há 10 anos, o requisito que nos chega é a experiência daquela pessoa e não aquilo que é a ligação à estratégia, por isso aquilo que nós fazemos é a ligação à estratégia, e que os candidatos não é diferente, passa por conhecer e avaliar as motivações de todos, acompanhar o processo e tudo o que é a motivação da pessoa para esta mudança de emprego. E aquilo que aconteceu nesta fase, a nível de tecnologia e de transformação, foi transformar mais esta ligação quase como se fôssemos uma loja online. No fundo, quem vai comprar um computador numa loja online, por exemplo, tem requisitos técnicos, a memória, o disco, etc. Os funcionais, tem que correr um determinado programa, tem que durar não sei quanto tempo, ou o preço. No recrutamento, para acontecer desta forma, primeiro temos de transformar este pedido do cliente em características técnicas, depois codificar as características dos candidatos e depois, por fim, fazer o match entre ambas. E essas plataformas tecnológicas, o que vieram a fazer foi essencialmente isto, construir o perfil, de acordo com aquilo que é as preferências de cada um, a pesquisa, como é que navegam, a que é que se candidatam, como é que se segmentam, e depois fazer este match por via da tecnologia de forma mais rápida. Não são só as entrevistas online, como estamos a fazer este webinar, que mais facilmente nos conseguimos ligar e fazer esta ligação, mas sim absorver mais rapidamente aquilo que era a transformação que estava a acontecer nas organizações, tirando proveito efetivamente da tecnologia para nos ligarmos, mesmo que distantes, ligarmos de forma mais próxima àquilo que são as ambições dos nossos clientes, dos nossos candidatos, para conseguir entregar mais resultado mais rapidamente, ou melhor resultado mais rapidamente. José Miguel, na Robert Walters acontece exatamente o mesmo? Como é que funciona esta integração da tecnologia nestes processos do dia-a-dia para facilitar e para, de alguma forma, tornar mais eficazes estes processos, pelo menos numa primeira fase de seleção? Bem, boa tarde a todos os presentes. Obrigado também pelo convite, Mariana. Acima de tudo, eu creio que é importante também dizer o seguinte: nós, a Robert Walters, apesar de ser uma empresa multinacional e apesar de ser uma empresa que está em Portugal apenas a partir de 2016, maio, sensivelmente 2016, é uma empresa que sempre teve um foco muito grande naquilo que são as ferramentas, plataformas tecnológicas que nós podemos utilizar para, ou em benefício de determinado tipo de processo de recrutamento e de seleção.
não é mentira que tivemos que nos ajustar a esta nova forma de trabalhar, porque somos profissionais de uma atividade que implica gostar de falar com pessoas, de estar com pessoas, de conhecer pessoas, e, portanto, isto obrigou também a que tivéssemos que nos ajustar a esta nova forma de trabalhar. E para isso muito contribuiu algumas ferramentas que foram implementadas pelo grupo, como cada um dos consultores ter um tablet e um computador, portanto, que lhes permite trabalhar em casa ou no escritório, quase assim seja necessário, com acesso a qualquer ferramenta online que possamos utilizar. Temos e utilizamos as ferramentas normais já existentes, e creio que, de certa maneira e de certa medida, algumas também utilizadas pelos meus colegas que estão neste painel, como o Microsoft Teams, o Skype, que efetivamente nos ajudam no desenvolvimento destas entrevistas essas com base em competências, com base em soft skills, para desenvolver estes mesmos processos de recrutamento e de seleção. Mas sem dúvida que eu diria que o fator principal foi esta flexibilidade que nós tivemos todos que ter e que implementar dentro do próprio grupo, no sentido de poder trabalhar em casa e de poder ter acesso a todas estas ferramentas e continuar a desenvolver o nosso trabalho a 200%, como tem obrigatoriamente que ser. João, no vosso caso aconteceu tudo desta forma também, ou seja, a pandemia de alguma forma acelerou estes processos mais tecnológicos, ou vocês já tinham nos vossos processos uma componente tecnológica muito forte? Certo. Eu diria que nos últimos anos temos vindo a sentir a necessidade cada vez mais de esbater fronteiras. Nós temos escritórios em vários países divididos em diferentes continentes e trabalhamos com clientes de diversas geografias e, portanto, quando assim obrigatoriamente temos que desenvolver internamente a capacidade de facto dar resposta a necessidades que podem estar noutro ponto do globo. Concretamente nas áreas do recrutamento e do assessment, que são de facto as áreas que tipicamente e classicamente exigem aqui uma presença física mais evidente. Como é que nós nos adaptamos? Bem, foi de um dia para o outro, um bocadinho como dizia também o José Miguel, capacitámos as pessoas de ferramentas necessárias para manter todo o contacto com as pessoas, mas também criámos aqui um conjunto de programas à medida, e aqui falo não só de business cases, mas como de entrevistas, como também programas de avaliação de potencial liderança, que de certa forma não só nos permitiram continuar a dar resposta àquilo que os clientes nos pediam, mas como nos permitiram ser mais ágeis na entrega desses mesmos outputs. E, portanto, cada crise, acreditamos nós, traz-nos ameaças, mas também nos traz muitas oportunidades. E por hoje, acho que estes 3 meses nos permitem, de facto, já dizer que esta crise, pelo menos no que a Array Human Capital diz respeito, foi uma oportunidade de digitalizar processos, foi uma oportunidade de ganhar eficiências internas e, consequentemente, externas, porque estamos, de facto, a fornecer os nossos clientes com os mesmos serviços, mas de uma forma mais eficaz, mais ágil, e acho que no final, enfim, estamos todos a ganhar com isto. Reforço também a importância, não vamos de um dia para o outro passar do 8 para o 80. É importante que daqui para a frente se encontrem modelos híbridos que permitam, enfim, continuar a colher frutos daquilo que se pretende que sejam relações de proximidade e com alguma fisicalidade. Mas por hora, enfim, adaptação, flexibilidade e digitalização são as palavras de ordem. Pedro, no vosso caso da Lending, a Lending é uma empresa que tem a tecnologia como base, não é? Uma startup tecnológica. De que maneira é que as coisas foram alteradas com a pandemia, não é? É que as coisas se alteraram. E como é que vocês olham para o mercado dessa forma em que tanta gente está a tratar da digitalização nesta fase e está a digitalizar-se, não é? A agilizar processos, e vocês têm isso como gênese, não é? Sim, mais uma vez obrigado por estar aqui. Também não é todos os dias que temos a oportunidade de trocar algumas impressões sobre este tópico. Portanto, eu vou dividir aqui entre o interno e aquilo que é e o externo. Portanto, a nível interno, nós somos uma tecnológica, portanto, uma startup nesta área do HR Tech. Bem, para nós já usávamos muitas das tecnologias, ou seja, a nível de ferramentas internas, não houve assim nenhuma tecnologia tirando capacitar, ou seja, fazer upgrades de algumas ferramentas que já utilizávamos,
nomeadamente a nível de comunicações, por exemplo, o Zoom ou o Slack, mas capacitar ainda mais a utilização dessas ferramentas, uma vez que já não tínhamos o escritório. Portanto, a nível de software interno não mudou muito. A nível de processos, pessoas e utilização em si do espaço do escritório, isso sim é que vai mudar muito. Portanto, eu posso dizer que antes do Covid tínhamos uma política de remote de 2 dias de trabalho em casa ou teletrabalho por mês, e no pós-Covid vamos passar para uma política muito mais flexível de 1 dia por semana no escritório, ou seja, é uma mudança radical a nível da utilização daquilo que é o espaço de escritório. Espaço de escritório sim, um espaço híbrido que serve, vai mudar um bocadinho o seu âmbito e servir mais para momentos de colaboração e de confraternização também das pessoas. Portanto, isto a nível interno foram as principais mudanças. Também vou ser sincero, nós sentimos muita pressão também para sermos catalisadores destas mudanças internamente, também pelos nossos parceiros e clientes e utilizadores. Portanto, quase que olham para nós de género, deixa lá ver o que é que eles vão fazer. Sentimos um bocadinho essa obrigação. Não sei se isto é bom ou se é mau. A nível externo, o que eu sinto é tudo aquilo que são empresas que já estão no mercado há mais tempo, vulgo, corporate, falávamos muito da transformação digital antes do Covid, e agora é transformação digital fundamental. Portanto, agora todo aquele budget que estava previsto e acabava por ser mais um chavão dos boards de grandes empresas, neste momento perceberam que não há volta a dar, têm mesmo que digitalizar-se. E depois também a nível do próprio trabalho, portanto, as empresas gigantes, que eu já falei com alguns diretores da RH, começarem a perceber e pedirem-nos a nós também algumas ideias, mas que têm que passar do command and control para gestão por resultados. Isto é mais fácil dizer do que fazer, na realidade. Eu olho para esta fase do Covid como uma fase triste, por tudo o que enquadrou, não é? A nível de saúde e economia também, mas houve aqui realmente algumas oportunidades. Portanto, internamente fizemos algumas mudanças, não tanto a nível tecnológico, mas a nível de processos. Externamente, portanto, o que está a acontecer e vai continuar a acontecer é um push nesse sentido de digitalização das empresas e mudança da forma de trabalhar também. Mas falávamos aqui de oportunidades e desta situação ter sido, de alguma forma, ter acelerado todos estes processos, não é? De que maneira é que as coisas vão acelerar-se ainda mais agora, para a frente, com esta readaptação de equipas, de processos, e que desafios é que traz recrutar cada vez mais online? E refiro aqui uma citação do André Ribeiro Pires, que diz que a tecnologia vem libertar tempo, que é mais importante, a manutenção de uma relação única e memorável. Como é que isto se faz e, sobretudo, como é que isto se fazem durante processos que são de grande aceleração tecnológica? Portanto, cada vez menos nós vamos conseguir estar frente a frente os 5, não é? E, portanto, como é que isto impacta a vida das empresas e, sobretudo, as relações entre pessoas dentro das empresas? André, quer explicar um bocadinho esta citação e depois agradecer? Quer sim. Eu diria claramente o canal não é impeditivo de termos uma experiência memorável, porque estamos a tê-la neste momento e estamos num canal que não é o de proximidade física. Mas, concretamente, começa-se por, primeiro, descomplicando o processo, e é aí que a tecnologia acrescenta valor, descomplicar o processo de mudança de emprego. É ainda hoje no recrutamento, ainda existem muitos passos no processo, muitas vezes, que não acrescentam valor, ou pelo menos não acrescentam valor naquilo que é a necessidade de manter uma relação próxima com as pessoas, ou pelo menos proximidade física. Eu aqui, saindo um bocadinho do recrutamento do departamento de seleção especializado, e se alargarmos um bocadinho até o processo de recontratação, que é uma das realidades que também temos na nossa organização, eu diria que é mais comum, temos 10 mil pessoas a trabalhar todos os dias connosco em clientes. Quando falamos nesta relação, estamos a falar de uma relação que tem, tipicamente, um contrato, um processo administrativo,
tem depois a manutenção da relação, desde o recibo de vencimento e tudo mais. Tipicamente é uma relação que depende muito de processos que não acrescentam valor na relação. Como dizia, que o painel já disse, não era propriamente, era um chavão muitas vezes em algumas empresas a transformação, mas também era não só no board, mas também nas próprias pessoas que faziam as próprias tarefas. E hoje deixa de ser, porque sentem que não há outra forma de o fazer. Hoje seria impossível, nós não temos essa realidade, mas existem empresas, principalmente mais na área de trabalho temporário, que têm por hábito a recolha, por exemplo, de candidaturas em papel, e não existe essa realidade em Portugal. Hoje isso será impossível, impensável. O próprio quiosque já não é uma inovação, já é uma coisa que já não faz sentido hoje em dia, porque também tem algum conjunto de limitações. Por isso, a aceleração a nível da transformação do processo de recrutamento e até, mais do que o recrutamento, até numa manutenção de relação, efetivamente não é opcional. Por isso é que a transformação deixou de ser opcional e passou a ser obrigatória não só para os boards, mas a todas as pessoas da organização, porque não há outra forma de o fazer. Obviamente que onde há necessidade de proximidade física, terá que acontecer. Nem todos os empregos são de secretária e de computador. Por isso, existirá na mesma manutenção de relação. Agora, claramente, aquilo que será a maior aceleração eram as tais coisas que já estavam a acontecer, as tais transformações que já estavam a acontecer nas organizações, seja de processos internos, seja de processos com relação, mas que libertam o tal tempo de qualidade para clientes e candidatos, mas libertam essencialmente para aquilo que é importante, reduzindo efetivamente aquilo que não era importante e que já não acrescentava valor antes e que agora vai deixar de existir. José, no vosso caso, quais são os maiores desafios e as maiores oportunidades desta digitalização? Bem, eu diria que, começando se calhar pelas oportunidades, o facto de hoje é muito mais fácil, aos dias de hoje é muito mais fácil qualquer pessoa estar disponível para uma entrevista, uma conversa, uma reunião, porque não há limitação de tempo, não há deslocações, ou seja, é fácil uma pessoa sentar-se à frente do computador e, através de um determinado programa, poder eventualmente ter aqui uma conversa de 1 hora, 1h15, 1h30, e com isso criar-se aqui uma relação e ficar-se a conhecer aqui um pouco mais de história, de conversa desse mesmo possível candidato ou até mesmo de um cliente com quem venhamos eventualmente a falar. Por outro lado, diria que mesmo em situações de crise, há sempre setores de negócio que apresentam algumas vantagens competitivas para empresas de recrutamento e seleção externas, assim como para parceiros de negócio. Portanto, quer dizer, por exemplo, o setor alimentar foi um setor que acabou por, de alguma maneira, apresentar aqui alguns desafios numa altura de pandemia, porque as pessoas necessitam de alimentos para comer, para as suas famílias e, portanto, quer dizer, foi um setor de negócio que, ao nível, por exemplo, de uma produção, não pode parar e nunca pode parar. E foram tomadas, inclusive, medidas nesse sentido, para que continuassem a ter aqui um nível de produção constante, mesmo em situações de pandemia. Portanto, quer dizer, ou seja, há sempre oportunidades que podem surgir. Surgiram também, inclusive, oportunidades ao nível de termos um mercado cada vez mais global, ou seja, não nos limitarmos àquilo que são os candidatos existentes em Portugal, através de uma determinada base de dados, mas sim também através de candidatos que possam estar noutras partes do mundo, um pouco à medida daquilo que foi falado antes. A Robert Walters também está presente em vários países, portanto, se não estou em erro, são 30 e o grupo existe há 33 anos. Portanto, como é lógico, há aqui sinergias que se podem utilizar, portanto, nós utilizamos uma base de dados comum, que é centralizada, por exemplo, para toda a Europa, em que temos acesso a qualquer candidato de toda a Europa, portanto, é mais fácil quebrar estas mesmas barreiras. E até numa perspectiva de contratação, se olharmos para aquilo que são as ferramentas de assinatura digital, e-mail, entrevistas por Microsoft Teams ou por Skype ou por GoToMeeting, seja qual é que for a plataforma, aplicação de testes online para validação de determinadas competências técnicas ou de determinados traços de personalidade, por exemplo, que também pode ser aplicado. Hoje em dia é possível fazer-se todo o processo de A a Z através de um computador. Isto apenas naquilo que são as vantagens. Obviamente que em termos de desvantagens ou de dificuldades inerentes, só para complementar e vou tentar ser o mais breve possível,
sem dúvida nenhuma que, e isto foi algo que foi falado por toda a gente, é de senso comum, há o estigma, ainda existe o estigma de que para se efetuar uma boa entrevista tem que estar cara a cara, que é preciso que a mesma entrevista seja presencial. Aos dias de hoje, se fizermos essa mesma pergunta a quase todos os intervenientes que estão neste painel, assim como outros, a resposta vai ser completamente diferente. E eu sou o primeiro a admitir. Obviamente que o contacto visual é importante, a presença é importante para determinar e para tentar perceber, acima de tudo, o comportamento. Se a pessoa olha nos olhos, se não olha nos olhos, se fala bem, se não fala, bom, por aí fora, não é? Porque a roda está montada nesse aspecto, não estou aqui a dizer nada novo. Esse processo acaba por ser mais desafiante para quem está a entrevistar ou para quem está a ser entrevistado? Porque, na verdade, o que acontece é que eu diria... Certo, Mariana, eu diria que é um desafio para ambos os lados. Sem dúvida que é um desafio para ambos os lados. Do lado do consultor, que está responsável pelo processo, no sentido de conseguir fazer uma avaliação completa e eficaz daquilo que é o candidato, onde muito provavelmente vai centrar muito mais as suas questões ou perguntas mais numa questão do foro pessoal, que é onde eu acho que hoje se consegue quebrar muita barreira. E consegue perceber muito do que é que poderão ser as soft skills que o candidato tem, e do lado do candidato, porque consegue de alguma maneira preparar-se muito melhor para a entrevista. Hoje há ferramentas, há e-learning guides, há um conjunto de informação que prepara o candidato para as entrevistas e está disponível no site da Robert Walters, isso está disponível. Acredito que Landing Jobs, Human Capital, Grupo Multipessoal também tenham esses elementos disponíveis, portanto, para poder partilhar. E, portanto, quer dizer, eu acho que há aqui uma simbiose perfeita nesse sentido entre candidato e consultor para que o processo seja fluido, coerente, digno, mas, acima de tudo, centrar todo o processo de uma entrevista numa conversa. Não é mais do que uma conversa. Uma conversa entre duas pessoas que exploram gostos, exploram projetos, exploram experiência profissional, exploram ambições. Uma das coisas que o José Miguel referiu foi esta questão da abertura do mercado e o mercado se tornar cada vez mais global e de não haver estas fronteiras. João, de que forma é que acha que as empresas vão também acompanhar esta flexibilização ou demorará mais tempo, uma vez que este processo foi acelerado, demorará mais tempo a que as empresas se adaptem e se abram também a esta perspectiva de que o mercado de contratação pode ser global e as pessoas podem trabalhar de qualquer parte do mundo para uma empresa em Lisboa? Sim, eu acho que antes de mais isso é uma excelente oportunidade, quer para quem recruta, como é o nosso caso, porque de facto temos acesso a uma base de talento muito mais global. Naturalmente isso também nos traz desafios, como em qualquer excesso de informação ou excesso de amostra, surge a necessidade também de fazer uma triagem mais fina, encontrar formas de avaliar, sobretudo se não tivermos acesso à presença física, que deem também algum conforto ao lado de lá, que estamos a avaliar as tais competências, que estamos a avaliar o tal fit à cultura, à empresa, mesmo sem ter qualquer tipo de presença com a pessoa. E há formas de o fazer, portanto nós procuramos ir buscar referências, não só com antigas FIAs, mas como com antigos pares do candidato, ir falar com parceiros de negócio, com clientes. Portanto, de certa forma, fazer aqui uma recolha de feedback quase 360 com tudo aquilo que são stakeholders que no dia-a-dia do candidato ele tem contacto e que, de facto, sentimos que foi importante nesta lógica de não estarmos presentes diante da pessoa, dar conforto aos nossos clientes, que conseguimos reunir um conjunto de informação, também ela muito fidedigna e também ela preditora de sucesso e de fit. Dito isto, o tal desafio de ter o excesso da amostra, acho que pode ser colmatado com este tipo de ferramentas, tal como também pode ser colmatado com cada vez mais vendermos esta ideia que de facto as barreiras se estão a bater, que de facto o talento está em qualquer parte, não só de Portugal como do mundo, e que nós de facto temos as ferramentas necessárias para ir atrás dele e para lhes apresentar projetos que casem bem com as suas motivações pessoais e profissionais. Dito isto, sinto que ainda de facto há aqui um caminho a percorrer e reforço novamente a necessidade de que este seja um trajeto
ser percorrido com alguma calma e que de facto não se passe do 8 para o 80. Muitos têm falado também nos últimos tempos, será que vão deixar de haver escritórios? Será que vamos deixar de trabalhar todos juntos? Será que o recrutamento nunca mais vai ser feito com base numa entrevista presencial? Tenho dúvidas. Novamente reforço que acho que aqui a chave é de facto encontrar formas complementares de inserir aqui nos momentos de avaliação, mas acho que é ótimo as empresas poderem contar com talento que pode estar em qualquer parte do mundo, e acho que nós, de facto, quem trabalha na área tem os mecanismos necessários para ir ao encontro desse talento. Acho que longe vão os tempos em que, por exemplo, a Rayhuman Capital não ter escritório no Porto poderia ser uma razão para um cliente no Porto dizer que não quer trabalhar connosco porque não conhecemos a área ou porque não estamos lá, etc. Acho que isso é ótimo. Acho que aos poucos está a desconstruir-se este mito do distanciamento, e acho que estamos, enquanto sociedade, enquanto empresas que trabalham com pessoas e para pessoas, a encontrar mecanismos alternativos de nos sentirmos todos confortáveis com esta nova normalidade, e na Rayhuman Capital não tem sido diferente. Temos feito acompanhamento regular através dos diferentes canais que já foram mencionados, com os nossos candidatos, com os nossos clientes, e sentimos que isso é uma forma de dar continuidade àquilo que estamos a fazer antes de março. Portanto, diria não introduzir também rupturas demasiado rápidas, e irmos sentindo o feedback do mercado, sentindo o feedback dos candidatos e, naturalmente, ir ajustando de mente aberta, que acho que é uma palavra e uma expressão que nesta fase é mais essencial do que nunca, ir adaptando àquilo que o mercado nos for pedindo. Pedro, pergunto de outra maneira agora. Os anúncios de trabalho vão ter cada vez menos localização, ou seja, based em algum sítio específico, e vão ter cada vez mais a opção de remote? As empresas estão preparadas para esta transformação? A resposta seca é sim, ok? Portanto, nós já tínhamos isto na Landing Jobs, temos que evoluir, temos que, de certa forma, segmentar melhor o tipologia de remote. Estar remote, há empresas que são full remote, há empresas que têm limitações de time zones, limitações geográficas também, portanto há uma série de limitações que eu concordo que também vão continuar a existir. O que eu acho que vai acontecer é uma descentralização brutal daquilo que era o trabalho, ou seja, isto principalmente para as grandes cidades, ou seja, grandes cidades, Portugal apenas Lisboa e Porto, os grandes tech hubs na Europa, Londres, Berlim, Paris, Barcelona, deixarem de ser tão exigente ou tão necessária a presença humana nessas mesmas cidades, especialmente para trabalhos digitais. Isto pode trazer um enorme fosso entre aquilo que é um trabalhador digital e um trabalhador que não é, ok? Portanto, isso era algo que já existia e se calhar esse fosso vai se expandir. Mas de qualquer forma eu acho que responder à tua pergunta, sim, sem dúvida. Temos de saber segmentar e classificar melhor o que é que isso quer dizer. A localização continua a ser relevante na maior parte dos casos, ainda assim. Nem que seja onde é que está o headquarters, onde é que está o escritório principal ou onde é que está o polo. Portanto, isto se quisermos pensar em equipas distribuídas, equipas em rede, network teams, onde é que estão os nós dessas redes. Portanto, nesse sentido, se calhar até vais ter mais localizações e mais diversidade a nível de localizações, e isso pode ser muito interessante. Eu acho que respondi à tua pergunta. E agora eu gostava de tentar falar aqui um bocadinho da questão da cultura nesta flexibilização do trabalho, não é? E na deslocalização do trabalho, e de que maneira é que a cultura vai perder importância ou então, pelo contrário, será explorada de outra forma dentro das empresas, não é? Porque o que nós assistimos já é de grandes empresas multinacionais a proporem aos trabalhadores, a possibilitarem aos trabalhadores ficarem a trabalhar de casa eternamente. O Twitter fez isso, por exemplo, o Facebook está a considerar isso. Isso vai ter um impacto também nos salários, obviamente, porque as pessoas deixam de viver, no caso do Facebook, na Califórnia, passam a viver noutro sítio qualquer. André, como é que evoluirá a questão da cultura, e que é um elemento que foi apontado como muito importante nos últimos anos, não é? E as empresas, a questão da cultura é muito importante, mas a questão da cultura é muitas vezes assente na presença física das pessoas dentro de um escritório. Exatamente.
E aqui, falando mais uma vez de escritórios, porque a realidade portuguesa não é só também esta realidade, mas efetivamente aqui o maior desafio das organizações vai ser a transformação das lideranças. Porque as lideranças vão ter que saber liderar equipas que não estão... Isto no modelo em que existe essa realidade é mais absorvida, de trabalho remoto, são lideranças que vão ter que trabalhar com equipas também elas distantes, fisicamente, e não diariamente presentes no escritório. Esta parte da cultura, efetivamente, é um tema que tem sido discutido em todas as organizações, mesmo nas próprias organizações de recursos humanos, tem sido uma discussão, pelo menos neste que passei até agora, tem sido sempre um tema em discussão, um tema da cultura nas organizações, dentro da própria organização. Eu diria que a distância física não será o bloqueio, poderá até ser acelerador. Agora, a maior dificuldade é se as próprias organizações têm uma cultura que efetivamente seja adequada a esta descentralização que se prevê, ou pelo menos que tem-se visto em algumas dessas organizações. Os exemplos que temos vindo a receber no mercado de empresas que estão a absorver este tipo de metodologia são empresas tipicamente nativas digitais, de base digital, e que têm normalmente uma descentralização já natural da sua atividade. Têm unidades de desenvolvimento que estão espalhadas pelo mundo, que têm unidades de desenvolvimento e de performance também. Por isso, seria que são organizações que a sua gênese, sim, a cultura da organização já tem ela de forma nativa esta dispersão, esta descentralização. No caso das organizações mais tradicionais, como aquelas, se calhar que estamos a falar da maioria das empresas em Portugal que têm esta ambiente, eu diria que aí estamos a falar, se calhar, uma velocidade mais regrada nessa evolução, mas que vão ter que trabalhar essencialmente na sua transformação é o desenvolvimento das lideranças. Eu diria que nas nossas empresas, estamos aqui no painel, se calhar estamos a sentir um pouco isso, porque mesmo nos perfis, e houve obviamente aqui, foi afetado no mercado do recrutamento e seleção especializado, houve aqui um abrandamento, mas naquele onde não houve abrandamento e onde estamos a falar de lideranças, que estamos aqui a falar neste painel, estamos a falar de pedidos onde já está tido em conta esta necessidade do desenvolvimento constante das lideranças para saber trabalhar com equipas que não necessariamente estão todas no escritório. Eu diria que a transformação das empresas vai ter que continuar naquilo que era já suposto acontecer para saber lidar com estas novas realidades externas, mas também neste caso agora internas, e esta nova realidade interna essencialmente passa por ter lideranças mais próximas e mais competentes nesta proximidade humana, mesmo que não física. José, há de facto estes setores que estarão quase imunes à tecnologia, ou que sejam de alguma forma, tenham esta transformação um bocadinho mais lenta? Bom, eu diria que sim, eu diria que há, por um lado, há setores de atividade que podem estar propensos a demorar um pouco mais a aplicação de toda esta tecnologia, portanto, e toda esta nova forma de trabalhar. No entanto, também acredito que na grande maioria as empresas conseguiram, de certa maneira, portanto, isto aqui também é um pouco a experiência que nós temos vivido dentro da Robert Walters, porque continuamos a ter processos e clientes e a desenvolver os mesmos. As empresas, a bem ou a mal, com a estrutura que têm, acabaram também por conseguir, de alguma maneira, ajustar e flexibilizar o suficiente para conseguirem ter capacidade de resposta e conseguirem também continuar a trabalhar e a transformarem-se nesse mesmo sentido. Há pouco o André mencionou, e muito bem, que eu concordo, em absoluto, que faz parte também da própria chefia, portanto, transmitir esta cultura que está presente em todas as empresas. É verdade, faz. E se me perguntar, por exemplo, a cultura nunca vai acabar. Todas as empresas têm o seu próprio ADN e forma de trabalhar. Agora, cabe a todas as pessoas que fazem parte dessa mesma empresa, vindo da chefia direta, portanto, passar essa mesma cultura. Eu dou um exemplo muito prático. A Robert Walters tem, todas as semanas nós temos um after work. O after work continua-se a fazer, mesmo não estando presente fisicamente no escritório. Cada um em sua casa com uma cerveja, um copo de água, não interessa, o que for, mas continuamos a manter essa mesma atividade. Ou seja, esta cultura, portanto, esta forma de viver de determinado tipo de marcas ou de empresas ou forma de estar, continua a existir, é reforçada, se calhar nesta fase, precisamente
pela necessidade e pela falta de contacto físico, e portanto creio que o mesmo se aplica a qualquer empresa de outros setores. Eu lembro-me que estive num webinar, não foi assim há tanto tempo quanto isso, com mais duas empresas, portanto do setor da indústria alimentar, e um dos pontos que, por exemplo, me focaram e que foi muito debatido foi como é que fazem o onboarding numa situação de pandemia, portanto, estando a trabalhar em casa e não estando no escritório. Aí sim, acredito que apresenta um desafio, porque efetivamente as empresas têm formas de trabalhar, têm culturas, têm ADNs completamente diferentes. E eu hoje posso me identificar com a empresa em que estou, claramente, portanto, e posso não me identificar, por exemplo, com a empresa A, B, C ou D. Agora, a forma como esta integração é feita, a forma como o acompanhamento é dado, nós não deixamos de ter reuniões diárias, eu converso com as minhas equipas todos os dias e com a minha chefia todos os dias, continuamos a ter uma relação perfeitamente aberta, obviamente que falta o contacto físico, mas o trabalho, a forma de estar, o ADN, a cultura que está presente desde o início e na gênese de criação do próprio grupo, está lá e tem que ser demonstrada por nós, por todos. Mas nesse caso partimos de uma base em que tinham este contacto físico que agora não existe, não é? Quando a questão do onboarding é interessante, nós fizemos um trabalho na Pessoas acerca desse assunto, porque de facto deve ser muito desafiante dar as boas-vindas a pessoas que não têm qualquer experiência dentro da empresa, não é? E portanto não têm essa experiência de boa-vinda física. João, no vosso caso... Não, ia só dizer, conheço, é muito rápido, conheço empresas que inclusive criaram ambientes fictícios, portanto na web, para fazer exatamente o onboarding com todas as pessoas presentes, portanto como se fosse uma conversa normal como nós estamos aqui hoje, em que todos fazem questão de dar as boas-vindas a um colega novo, ou seja, tudo é possível de ser feito. Uhum. João, no vosso caso, algum exemplo, alguma experiência a considerar neste campo? Alguma história interessante? Só voltar um segundo atrás sobre o tema cultura. Acho que, de facto, quando os clientes vêm ter connosco, uma das preocupações, para lá da experiência, para lá da motivação, é que, de facto, o candidato tenha o fit cultural que lhe permita integrar aquela organização enfim, de uma forma bem sucedida. Eu acho que, apesar de tudo, este contexto favorece formas de trabalho mais cooperantes, formas de trabalho mais matriciais e menos hierárquicas e formas de trabalho mais agile, ou seja, eu acho que apesar de tudo caminhamos aqui para uma cultura ou para traços culturais que tenderão a ser relativamente comuns às organizações perante este novo paradigma de trabalho que está diante de nós. Não obstante, e sublinho e concordo, que de facto é importante manter o ADN das empresas e para isso não negligenciar os tais momentos, às vezes até mais informais, que de certa forma se garante que essa cultura existe e que é transmitida. No nosso caso em particular, nós de facto ainda não integramos ninguém na nossa estrutura, enfim, desde que se deu o confinamento, no início de março, mas estamos neste momento a reforçar a nossa equipa, portanto estamos em processos de identificação e de avaliação de potenciais reforços e que serão integrados claramente numa fase ainda, em que ainda estaremos ou parcialmente ou totalmente a trabalhar a partir de casa. Agora, se olharmos àquilo que é um processo de onboarding bem feito, um processo de onboarding que cubra as várias etapas para que o colaborador se sinta integrado na nova realidade, eu acho que, de facto, se consegue manter praticamente todas, se não todas. Tipicamente, o nosso processo de onboarding passa por haver um e-mail prévio à entrada da pessoa, do nosso CEO, ou seja, a pessoa mesmo antes de chegar à organização, recebe uma mensagem personalizada, recebe algumas dicas rápidas que são dúvidas que assolam qualquer colaborador antes do primeiro dia de trabalho. Portanto, isso manter-se-á como é óbvio. No primeiro dia de trabalho, a pessoa tipicamente tem um conjunto de reuniões agendadas com as diferentes pessoas da organização para conhecer o negócio, conhecer o quem é quem, conhecer os cantos à casa. É perfeitamente possível e eventualmente até mais fácil de o fazer neste momento, porque de qualquer sítio se marca uma call, mas no escritório podem não estar as pessoas todas presentes naquele dia e esse momento então ficaria de certa forma algo comprometido. E por isso estamos confiantes que vai ser possível integrar pessoas de forma igualmente positiva
E de facto estamos a apostar nisso e fazemos também este papel junto das organizações para quem recrutamos, de garantir que nesta fase de especial dificuldade, o momento do onboarding, que está provado que é um momento que pode ditar o sucesso ou o insucesso dos primeiros meses do colaborador, garantir que esse momento é feito com as condições possíveis e cumprindo os pressupostos que de facto mencionei. Pedro, alguma coisa a acrescentar neste processo de cultura e de onboarding e da maneira como uma e outra se interligam? Eu estava aqui a tirar umas notas, portanto, as culturas de facto são elementos da empresa que estão em constante evolução, portanto não são coisas estáticas, e gostei muito de uma frase que foi dita, que as lideranças vão ter que saber liderar. Ora bem, estávamos se calhar demasiado viciados e complacentes com o presentismo, e isso acabou, não é? Portanto, vamos ter que aprender a liderar, mas também os contribuidores individuais também vão ter que aprender a trabalhar neste novo contexto. Se calhar, uma analogia é o açúcar, portanto, toda a gente gosta de açúcar, e se calhar, hoje em dia o açúcar é visto como, sim, mas sem exageros, mas no passado não era assim, portanto, o açúcar era uma coisa muito bem vista, e o escritório se calhar é um bocadinho o mesmo. Se quisermos analogia, estamos tão viciados no escritório que muitos dos processos de liderança e de trabalho eram assentes em momentos não balizados de interação que aconteciam no escritório, portanto, não balizados, não planeados. E se calhar não era propriamente a melhor gestão, ok? Pronto, isto vai nos obrigar a ser melhores, a ser mais exigentes com nós próprios, nomeadamente na parte do recrutamento, na parte do onboarding e no offboarding. Eu já tive que fazer onboarding 2 pessoas agora na fase Covid e também offboardings. Não foi fácil, ok? E uma das pessoas nunca conheci ao vivo, mas obrigou-nos a ser mais exigentes. Portanto, eu acho que foi o melhor onboarding que fizemos até ao momento. Nós somos uma empresa nova, estamos sempre a aprender, mas olhando agora para trás, eu vejo que esse onboarding foi o melhor que nós fizemos até hoje, porque lá está, não estávamos complacentes com o ter essa pessoa no escritório, e nós estávamos muito viciados nesse meio. Há uma preocupação para o talento júnior, e o próprio Mark Zuckerberg do Facebook falou também um bocadinho sobre isso. Eles passaram mais para remote, pelo menos até o final do ano, mas há uma preocupação com o talento mais júnior, não só por não ter a maturidade ainda de vida, do trabalho, para trabalhar remotamente, de uma forma mais flexível, e convém que algumas inductions ou alguns onboardings sejam feitas de forma offline, em formato offline. Foi o próprio Zuckerberg a dizer isso. Eu tendo a concordar um bocadinho. O grande problema das empresas que são full remote é que não têm muitos júniores. A maior parte das pessoas, por exemplo, um GitLab, uma Buffer, etc., tem só talento sénior. Não contratam júniores, eles próprios dão-se esse luxo de não contratarem talento júnior. Ora bem, nós todos aqui trabalhamos com empresas que contratam talento júnior, e até é bastante benéfico uma empresa ter uma workforce mais diversa, onde se incluem júniores e séniores. E eu acho que as próprias universidades e escolas de formação, não necessariamente universidades, vão ter que também trabalhar este ponto de maturidade de comunicações, de comunicações por escrito, verbais também, do talento mais jovem, e as próprias empresas, se calhar, aqui faz sentido, em equipas descentralizadas, etc., terem esses tais momentos offline. Pronto. Foi as notas que eu tirei. Vou acrescentar, Mariana, aqui um tema que tem a ver também com as lideranças. Nós, muito recentemente, através da nossa marca internacional, que é a Odgers Berndtson, publicámos um estudo em parceria com a Harvard Business Review, onde falámos com cerca de 2.000 senior executives e onde, de facto, aferimos qual seria o grau de confiança desses executivos com as lideranças num cenário ainda pré-Covid. E, de facto, os resultados foram, eu diria, bastante assustadores. Apenas 15% destes executivos a nível mundial tinha confiança nas lideranças. Acho que deixa, de facto, aqui um mote importante, especialmente agora, que é um tema
cada vez mais a aferir e a ter em conta, porque de facto são as lideranças que fazem as organizações mexer, são as lideranças que são responsáveis pela gestão do talento interno e deixo desde já o convite, quer ao painel, quer a quem for assistir depois a este Web Talk, que consulte o estudo, que tem de facto insights muito interessantes e chama-se Leadership Confidence Index e que já está disponível para download completamente gratuito. Uhum. Obrigada. Alguma coisa mais a acrescentar, André, José? Não vamos terminar. Eu diria só, André, força. acrescentar aqui que foi uma excelente partilha de experiências e visões. Quase com um resumo que todos faríamos é que a transformação deixou de ser opcional, não é? Passou a ser uma ambição, é obrigatória, é urgente. Todos estamos preparados porque somos humanos e adaptamos-nos a tudo desde que acreditemos no que estamos a fazer e acho que nesta realidade e no recrutamento em concreto aquilo que tudo passará efetivamente por irmos adaptando à medida que a incerteza também deixe de ser incerta, que é o momento em que vivemos efetivamente. Do meu lado, gostaria apenas de agradecer a presença, agradecer também a todos os intervenientes deste painel, gostei imenso da conversa e desejar boa sorte a todos e bons negócios a todos também, porque acho que é importante. Obrigada. Eu só para as notas finais, eu acho que este painel afinal se devia chamar o presente do recrutamento é tecnológico, não é? Porque na verdade nós já estamos a viver esta era, já não é o futuro, é o presente, é aquilo que nós vivemos hoje. E agradecer-vos aos 4 por terem estado connosco, agradecer também a quem está a ver esta conversa e mais uma vez à Multipessoal, obviamente, por estar connosco a apoiar-nos nesta iniciativa. Espero que haja novas oportunidades e que algumas delas sejam frente a frente, de forma presente. Obrigada aos 4 por terem estado connosco e até breve. Obrigada. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado, até breve. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos.